A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, orarmos ao nosso Deus, agradecendo a Ele desde já pela salvação da nossa alma, por ter enviado o Senhor Jesus, o teu Filho unigênito, a esse mundo, para que todo aquele que nele crê, como diz a palavra do Senhor, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, graças te damos, te exaltamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, te louvo por esse dia, te exalto pela salvação da minha alma, ó Deus, te glorifico, porque em Jesus nós cremos, Pai. O Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer, de entender que o Senhor Jesus é o teu Filho unigênito que veio cumprir as profecias bíblicas, ó Deus eterno. Pai, eu te glorifico, Senhor, pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra. Que tu possas realizar uma grande obra, Senhor, que tu possas mudar a vida daquele que há de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Salvador Jesus. Pois bem, queridos, mais uma vez nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, E eu quero convidar você a continuar ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Você que acabou de clicar ou digitar aí, por curiosidade, querendo saber que vídeo é esse, de que assunto se trata. Pois bem, nós estamos estudando a palavra do nosso Deus através das lições bíblicas da escola dominical. E eu quero convidar você, desde já, a fazer parte dessa família maravilhosa, a família de Cristo, Quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, onde Deus estará te abençoando ricamente. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele crescia em tamanho, ou seja, em estatura, crescia em conhecimento e crescia também em graça para com Deus e para com os homens. E você também está recebendo a oportunidade da parte de Deus de crescer nesses três aspectos e também crescer em outras áreas da sua vida. E quero convidar você também a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, ou até mesmo através das redes sociais, porque muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Deus usou o profeta Isaías para dizer: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então nós estamos aqui com essa finalidade, porque só a palavra de Deus tem esse poder de saciar a sede do homem. Pois bem, vamos estudar hoje a lição de número 5, são lições que já foram ministradas nesse trimestre, nas nossas igrejas. É a lição de número 5, do dia 29 de janeiro de 2023. O tema do nosso estudo de hoje é o avivamento na vida da igreja. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando submisso a esse tema maravilhoso. Vocês dá para você observar aí, colocar mais pertinho. Estamos estudando submisso ao tema Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. E o comentarista ele também nos diz, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já estudamos, nós estamos na 5ª lição. Nós já estudamos na primeira lição nós estudamos sobre o que é avivamento, depois estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento,
Nós estudamos sobre o avivamento no ministério do Senhor Jesus e agora nós estaremos estudando sobre o avivamento na vida da igreja. O texto áureo nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto bíblico se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. O nosso estudo de hoje está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos observar o que nos diz o texto bíblico. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e médios, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Esse aqui é o texto bíblico que foi usado pelo comentarista, né? Hoje nós estaremos estudando sobre a presença do Espírito Santo na igreja primitiva. Estaremos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus e a palavra de Deus nos diz que essa promessa ela foi cumprida fielmente no dia de Pentecostes, e essa promessa também ela se cumpre nos dias de hoje, na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que busca, na vida de todo aquele que persevera, na vida de todo aquele que tem um coração aquebrantado. Lembrando que a gente sabe também que existe muitos irmãos que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Nós estaremos estudando sobre isso também. Ou seja, alguns irmãos acreditam que o batismo com o Espírito Santo, como também alguns dons espirituais, foram só para a igreja primitiva, foram só para a igreja do primeiro século, e que esses dons cessaram. Mas a palavra de Deus nos mostra que essa promessa diz respeito a todos, tanto perto quanto longe. Vamos observar o que a introdução está nos dizendo? Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente,
teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Glória a Deus, glória a Deus. Foi o próprio Senhor Jesus quem fundou a igreja. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele disse para o apóstolo Pedro, estava Jesus reunido com os seus discípulos, né? E Jesus perguntou para os seus discípulos, o que dizem os homens a respeito de mim? O que as pessoas comentam a respeito de mim? E os discípulos então responderam para Jesus, mestre, alguns estão dizendo que tu és Jeremias, outros comentam que tu és João Batista, alguns já acham que tu és simplesmente um profeta. Após Jesus ouvir dos discípulos o que as pessoas comentavam a respeito dele, diz a Bíblia que Jesus pergunta para os seus discípulos, e vós? E para vós? Quem eu sou? Vamos observar aqui o que Pedro disse. Está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, glória a Deus. Então aqui nós observamos, esse aqui é apenas um dos textos bíblicos e é provável que seja o texto principal que nos mostra que o Senhor Jesus foi Ele que fundou a igreja, foi Ele que criou a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, ela não foi alicerçada em Pedro, ela não é construída sobre alicerces humanos, mas ela é fundamentada, ela é alicerçada, ela é edificada sobre a pessoa de Jesus. Porque se a igreja tivesse sido fundamentada, alicerçada, construída sobre Pedro, um pedacinho de pedra, que se você for buscar no original, você vai entender melhor o que Jesus quis dizer. Mas o certo é que Jesus fundou a igreja. E Jesus disse para os seus discípulos, quando Jesus estava dando as últimas instruções, isso que eu estou me referindo está em Atos dos Apóstolos, onde Jesus derramaram o batismo com o Espírito Santo, né? Jesus falou, eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, o Consolador. Enquanto eu não for, o Consolador não pode vir. Mas eu vou rogar ao Pai, vou chegar ao céu, vou rogar ao Pai que envie o Consolador, que envie o Espírito Santo. E vamos observar aqui quais foram as últimas palavras que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter sofrido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Lucas está falando que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos. E, estando com eles, Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Eu me recordo das palavras
do primo do Senhor Jesus, João Batista. João Batista foi enviado à frente do Senhor Jesus. João Batista, diz a Bíblia, João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. Era o batismo de arrependimento. E a palavra de Deus nos diz que João Batista deixou bem claro: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Fui apenas enviado à frente dele. E diz a Bíblia que João Batista deixava bem claro, né? Eu batismo com água, mas após mim virá um que há de batizar com água e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! Então João Batista estava se referindo ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia que 50 dias após a Páscoa, estava acontecendo a chamada festa do Pentecoste, e nessa ocasião Deus cumpriu a sua promessa de revestir o seu povo com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! O batismo no Espírito Santo e o público-alvo é o primeiro ponto. O chamado abrangente. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Então o comentarista ele nos mostra, né, que a primeira condição para o crente receber o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo significa revestimento de poder. Todo crente salvo em Cristo, ele já tem a pessoa do Espírito Santo, ele já tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Nós não estamos estudando sobre aspectos da pessoa do Espírito Santo. Não estamos estudando sobre frutos do Espírito Santo. Não estamos estudando sobre dons ministeriais distribuídos pelo Espírito Santo. Não estamos estudando sobre dons espirituais do Espírito Santo. Nós, nesse momento, estamos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo, que significa revestimento de Deus para a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que moravam em Éfeso, ele escreveu uma carta, né? Está escrito em Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Então, o poder para vencermos o pecado, o mundo, o diabo, a natureza pecaminosa, o poder para fazermos a obra de Deus, esse poder, ele não é adquirido com tempo de casa ou com tempo de cristianismo. Ele não é adquirido porque a pessoa tem 10 anos, 5 anos, 20 anos, ou viveu e está vivendo a vida toda na igreja. Não. Esse poder ele é adquirido através, em primeiro lugar, da experiência de salvação, porque o cristão precisa passar por essa experiência de salvação. Você precisa passar por essa experiência da salvação. Todo aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo, primeiramente ele tem que passar pela experiência da salvação. E quando falamos da experiência de salvação, falamos de um novo nascimento. O Senhor Jesus, na certa vez, encontrou com um religioso da sua época, né? Um homem chamado Nicodemos. Depois você pode estar lendo na sua Bíblia, no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo 3, lá tem a história narrada, tem a história verídica do encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus deixou bem claro para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, a primeira condição para ser batizado com o Espírito Santo é ter essa experiência de salvação. Você já provou dessa experiência de salvação?
Você já teve um encontro real com Deus vivo? Você já teve um encontro com o Espírito Santo? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Não estou me referindo a 3 deuses, estou me referindo a um só Deus. E eu entendo, por um lado, que esse conceito de trindade, né? Na Bíblia não existe a palavra trindade, mas baseado em vários textos bíblicos, nós acreditamos sim que há um só Deus, distinto em 3 personalidades, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir do momento que você está adorando o Espírito Santo, você está adorando o próprio Deus. Então você já teve essa experiência de salvação? Se você ainda não teve, eu aconselho você, arrependa-se dos seus pecados. Creia que você, creia que todo ser humano só pode ser salvo mediante a fé no sacrifício único do Senhor Jesus. Então, após a experiência da salvação, né, o comentarista ele diz que tem a necessidade de se arrepender e também tem que ter a fé. Eu não estou falando simplesmente de uma fé normal. A Bíblia fala que a Bíblia tem respostas para muitas coisas. Eu não posso enganar você dizendo que a Bíblia tem resposta para tudo nessa vida. Porque Deus não se preocupou em responder tudo. Inclusive tem até um texto bíblico que nos diz que existem revelações da parte de Deus que são para nós. Mas tem coisas que Deus decidiu ocultar, esconder, ficar só para Ele. Mas na eternidade, o Senhor pode, se Ele assim desejar, né, nos revelar. Mas a palavra de Deus nos fala sobre vários tipos de fé. Existe a fé natural. Essa fé natural é a fé que normalmente a maioria ou 100% da população mundial tem. A Bíblia fala sobre a fé como dom espiritual, a Bíblia fala sobre a fé salvífica, que é essa fé que leva a pessoa a crer em Jesus como Salvador da sua vida. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que um dos seus discípulos, chamado Tomé, ele duvidou da ressurreição de Jesus. E deixou bem claro que só acreditaria a partir do momento que ele visse Jesus, que ele tocasse nas mãos de Jesus, que ele visse o corte que Jesus sofreu ali. E a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, encontrou com Tomé e disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia no sobrenatural. Você que está me ouvindo. Andar com Jesus, viver com Jesus, ter experiência da salvação, crer em Jesus, significa viver no sobrenatural. Significa viver com os pés nesse chão, mas com a mente no céu, com a fé no céu, enxergando pelos olhos da fé, acreditando no sobrenatural. Porque esse Deus é o Deus que opera no sobrenatural. Aleluia. E finalmente, né, o comentarista ele diz que uma das primeiras condições para ter a salvação é ter experiência, uma das primeiras condições para ter o batismo com o Espírito Santo é primeiramente ter experiência da salvação, depois arrepender de seus pecados, crer na palavra do nosso Deus e também se santificar. Se santificar, porque Deus é santo. Deus exigiu que o povo de Israel fosse santo. Deus exige que a igreja seja santa. Deus exige que todo aquele que crê nele, todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que tem uma experiência da salvação, tenha também esse desejo de se santificar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, né? Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos observar o que o apóstolo Paulo ele deixou escrito aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
aleluia, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquele que é salvo em Cristo. Se você já é salvo em Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se você sente que já teve encontro com o Senhor Jesus, então eu vou te conscientizar, tanto eu quanto você, carregamos sobre nós essa responsabilidade de nos santificar. Santificar fala de viver uma vida santa, fala de viver uma vida separada do pecado. E Paulo, ele diz, né? E não vos conformeis com esse mundo. O cristão não pode se conformar com esse mundo. O cristão não pode se conformar com o pecado, com os vícios, com a mentira, com o roubo, com o adultério, com tudo aquilo que se diz ser pecado. Pecado significa errar o alvo, pecado significa desobedecer a Deus. Então a palavra de Deus nos diz que a igreja é um povo escolhido, é um povo especial. O apóstolo Pedro, ele diz que a igreja é um povo santo, é um sacerdote santo, é uma nação eleita. Então, a palavra de Deus nos diz que um dos requisitos para sermos batizados com o Espírito Santo é viver uma vida santificada. E a palavra de Deus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O versículo subponto 2. A promessa é para todos. A promessa é para todos. A palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva, quando Jesus subiu para o céu, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos em uma só fé, uma só esperança, uma só perseverança. E a palavra de Deus nos diz que essa promessa é para todos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres. Aleluia. Então, tanto irmãos quanto irmãs, eles ali estavam perseverando. E a palavra de Deus nos diz, né, que 50 dias após a Páscoa tinha a festa do Pentecoste. E nessa festa do Pentecoste, né, a festa das colheitas, Jerusalém estava cheio de visitantes, pessoas de outras nações, judeus que moravam em Roma, enfim, e nessa oportunidade Deus aproveitou em que o povo estava se alegrando, comemorando, agradecendo ao Senhor. Deus então envia um poder sobrenatural do alto e enche a igreja, enche o seu povo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos, aleluia, no mesmo lugar. Aqui nós aprendemos sobre a necessidade do povo de Deus estar reunido. Aqui nós aprendemos sobre a necessidade de estarmos buscando ao Senhor juntos, porque o templo, que é o local de adoração a Deus, não foi uma invenção humana. A construção de templos não foi simplesmente uma construção humana, não foi simplesmente um projeto humano. Porque desde os tempos, não vamos confundir, ora eu estou falando sobre tempo e ora eu estou falando sobre templo. Então quer dizer que desde os tempos bíblicos relacionados ao Antigo Testamento, já existia essa necessidade de ter um lugar para o povo adorar a Deus. Porque Deus queria se manifestar ao seu povo.
Deus queria ver o seu povo reunido. A gente vê lá quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel ficou por um espaço de tempo próximo ao Monte Sinai, e a palavra de Deus nos diz, né, que Deus orientou Moisés, Deus falou com Moisés, construiu um tabernáculo, porque eu quero tabernacular, eu quero habitar no meio do meu povo. E o tabernáculo foi feito, e tinha 12 tribos, e o tabernáculo tinha 4 lados, em cada lado ficava 3 tribos, e Deus habitava ali no meio do tabernáculo, a glória de Deus habitava ali no meio do tabernáculo. Agora eu não vou entrar em detalhes para falar o que tinha no tabernáculo, porque esse não é o objetivo. E aí vem o período de Salomão, quando Salomão, Davi manifestou um desejo de construir um templo de adoração a Deus, a fim de que o povo pudesse ter um lugar para se reunir, todos em uma só fé, uma só esperança, adorando ao Senhor, nosso Deus. E o templo foi construído ali por Salomão. E aí veio no período do Novo Testamento, onde já existia não só o templo, mas também as sinagogas, que era o local onde pessoas se reuniam, com pouca gente se reuniam, mas nas festas grandiosas, o povo ia, dentro das suas responsabilidades, ia para Jerusalém, participar das festas ali no templo. E no começo da igreja primitiva, os cultos eram realizados nas casas. Os cultos eram realizados nas casas, porque o cristianismo estava nascendo ali. E eles tinham as dificuldades de passarem a adorar a Deus, como Jesus ensinou, no templo. E eles então começaram a cultuar a Deus nos lares, nas casas. E a obra de Deus foi crescendo tanto que começou a existir a necessidade de alugar salões, alugar pontos comerciais e fazer desses pontos comerciais um local de adoração a Deus. Não existia nada de vaidade dentro dessa intenção. A intenção era ter um local maior que pudesse agrupar o máximo de pessoas. E a palavra de Deus nos diz que nessa época que o povo estava, os crentes, a igreja primitiva, Pedro, Tiago, João e outros apóstolos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então nós subentendemos aqui que existe sim, existe uma atmosfera diferente, existe todo um contexto favorável quando nós saímos da nossa casa e vamos para o templo cultuar a Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, você que tem um pensamento diferente, você que acredita que, não, eu consigo ser cristão na minha casa, eu não preciso estar lá no templo, eu não preciso estar lá na igreja, eu não preciso estar obedecendo líderes, pastores, obreiras, não preciso de uma liderança humana. Para mim o meu pastor é Jesus e pronto. Sim, eu posso até respeitar você no que diz respeito a você ter livre arbítrio, mas acreditar que esse pensamento seu, que essa filosofia sua, que esse modo de vida sua tem um apoio da parte de Deus, tem um apoio bíblico. Eu não encontro textos bíblicos que podem dar base para uma pessoa pensar dessa maneira. Porque uma coisa é eu adorar a Deus em casa. Eu sei que Jesus pode estar ali, eu sei que Jesus pode te abençoar, pode te alegrar, mas a partir do momento que a gente vai para o templo e cultua a Deus, e louva a Deus, e glorifica a Deus, e ouve a palavra, e tem comunhão com os irmãos, porque exige essa necessidade de ter comunhão uns com os outros. E foi nessa ocasião que todos estavam ali, unânimes, perseverando em um só propósito. Senhor, eu quero. Senhor, batiza-nos. Senhor, cumpra a sua promessa. Senhor, derrama o teu Espírito Santo. E foi nessa ocasião que Deus derramou o seu Espírito Santo, encheu o seu povo com o Espírito Santo, e o povo foi revestido
de poder. Então a promessa é para todos. Terceiro ponto, engano dos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Então eu dei uma pequena pincelada lá no início do estudo falando que existe uma corrente teológica, existe um grupo de irmãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo foi só para a igreja primitiva e que os dons espirituais cessaram e que Deus só revestiu a sua igreja naquela ocasião porque a sua igreja precisava ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. Vamos ver o que o comentarista tem nos dizer aqui um pouco mais, né? Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo seus teóricos, afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão. E não é, né? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, diferente do batismo com o Espírito Santo. Vamos prosseguir aqui. Acho que não tem muita necessidade de comentar tanto sobre isso aqui, não só por causa do nosso tempo, mas deu para você observar isso sobre o que é os cessacionistas. Cessacionistas é aquele grupo de irmãos que acredita que os dons espirituais cessaram, acabaram, finalizaram, foi só para aquela época da igreja primitiva. Mas o estudo bíblico desse dia, baseado na palavra de Deus, nos mostra que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo está disponível para todo aquele que busca. Aleluia. O segundo ponto nos diz sobre o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, aleluia. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, até comentei sobre isso, né? Está registrado em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Oh, glória a Deus! Então, no dia de Pentecostes, a promessa de Deus se cumpriu na vida da igreja. Como Deus havia falado muitos anos antes, né, através do profeta Joel. Deus falou através do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então a igreja ali, ela sentiu na pele, no aspecto positivo, né? A igreja primitiva teve a experiência com o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas estranhas e ali teve um grande avivamento na história humana, porque a partir daquele avivamento que veio sobre a igreja primitiva teve ousadia para pregar a palavra de Deus, teve autoridade para pregar a palavra de Deus. A partir do batismo com o Espírito Santo, os cristãos passaram a ter coragem para morrer por amor a Cristo, morrer por amor ao Evangelho, por amor à salvação, por amor a essa nova experiência de vida, por amor a essa nova fé viva. A partir do Espírito Santo, eles passaram a ter mais sabedoria para pregar, mais autoridade para pregar, mais coragem para pregar, de tal maneira que a Bíblia fala que começou a haver muitas perseguições, né? Inclusive Estevão, que era um dos 7 diáconos da igreja primitiva e é considerado o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por amor à fé. E na ocasião que ele estava morrendo, ele disse para Jesus: Senhor,
perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então, só uma pessoa cheia, só um crente cheio do Espírito Santo tem essa capacidade de aceitar sofrer perseguição, estar sujeito à morte e não amaldiçoar os seus perseguidores e não negar a sua fé. Então, o batismo com o Espírito Santo ele vem com essa e outras finalidades, ou seja, com a finalidade de nos dar coragem para confessar a nossa fé no nome santo de Jesus. E aquela igreja se tornou uma igreja dinâmica, uma igreja ativa. A igreja depois do Pentecoste é o segundo subponto aqui. Os sinais do poder de Deus nos atos dos apóstolos podem ser resumidos assim: convenção e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Olha que maravilha, né? Essa doutrina que nós cremos, né? Como é que eu posso dizer? Esse mandamento que se prega até nos dias de hoje, que nós devemos amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, perseverar na comunhão. Todos devem ter a mesma comunhão, a mesma fé e assim por diante. É uma doutrina que Jesus apresentou ela. Jesus deixou bem claro que devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como nós mesmos. E, entre outras doutrinas importantes, entre outros ensinamentos importantes que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E Jesus gastou um bom tempo desse ministério ensinando os seus discípulos. E os apóstolos, né, no caso aí os discípulos, eles aprenderam, porque eles andaram com Jesus. E a Bíblia fala que após o batismo com o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, olha que maravilha, perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, ou seja, no partir do pão e na oração. Oh, glória a Deus! Só esses 3 pontos aqui já dariam uma pregação. Já daria um novo estudo bíblico. E a palavra de Deus continua dizendo que devemos perseverar, insistir na doutrina de Cristo. Existem muitas doutrinas de Cristo. Uma das principais é a doutrina da encarnação de Cristo. A doutrina que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito a esse mundo. Essa doutrina, que eu costumo dizer que essa doutrina da encarnação de Jesus é um dos maiores mistérios da revelação bíblica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipe, na carta aos Filipenses, né, ele diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo ele diz que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, a forma de escravo, porque no grego é servo, no português mas tem o mesmo significado, servo e escravo. Jesus se tornou escravo e ele habitou no ventre de Maria através do Espírito Santo. Então essa doutrina ela nos mostra que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A doutrina da encarnação de Cristo, a doutrina da ressurreição de Jesus, a doutrina de perdoar, de amar uns aos outros, de dividir, que os apóstolos tinham esse conceito, né, de tudo que eles tinham não era deles, eles tinham esse amor de poder ajudar o seu próximo, eles perseveravam na oração, e a oração também é uma doutrina bíblica, mais do que uma doutrina bíblica, né?
é um mandamento, né? Porque é impossível sermos cristãos, é impossível você que está me ouvindo ser um servo de Deus autêntico se você não tiver esse desejo de orar a Deus, falar com Deus, se comunicar com Deus, se relacionar com Deus. Às vezes o ser humano gasta tanto tempo, tanta saliva, né? Conversando com outras pessoas, assuntos negativos, assuntos de edificação, assuntos que não trazem proveito nenhum. Não vou entrar nem no particular das redes sociais, que isso aí já é notório, né? O tempo que muitos de nós perdem nas redes sociais. E muitas das vezes a gente se envolve tanto com as coisas dessa vida, com os prazeres dessa vida, com as diversões dessa vida, e a pessoa acaba não vigiando, muitos de nós acabam não vigiando, e aquele tempo que poderia usar para falar com Deus, acaba indo embora. Mas existe essa necessidade de falar com Deus. Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Horas? Minutos? Segundo? Qual período do dia você tem tirado para dialogar com Deus? Se você é mais uma daquelas pessoas que vive uma vida tão ocupada, mas tão ocupada que não consegue tirar um tempo, um período de consagração, um período de oração a Deus, pede Deus sabedoria, pede Deus entendimento, pede Deus orientação. Senhor, me ajude a preparar momentos para que eu possa estar a sós com o Senhor. Mas você também pode orar. Você pode orar quando você estiver indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, por exemplo. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar de joelho quando você estiver na sua casa. Se você estiver no hospital, você pode falar com Deus também em pensamento. Se você estiver sem condição de dialogar com Deus, você pode falar com Deus em pensamento. O que você e eu não podemos abandonar é a prática da oração. Eu não estou me referindo a vãs repetições, eu não estou me referindo a palavras ensaiadas, a palavras imaginadas. Eu vou chegar perante Deus e vou falar isso, 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 e todo dia eu vou falar isso, isso. Não, eu estou falando de oração. Jesus ensinou sobre oração. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram e pediram: Mestre, nos ensina a orar. E Jesus ensinou seus discípulos a orar. Então, o que é oração? Entre outras coisas, a oração é você abrir o seu coração para Deus. Em primeiro lugar, você deve reconhecer, quando você chegar diante de Deus, você deve reconhecer: Pai Nosso. Reconheça que Deus é o nosso Pai, reconheça que Deus é o Criador dos céus e da terra, reconheça que Deus não é um produto de filosofias humanas, não é um produto de religiões. Reconheça que Deus não é um ser que criou o mundo e deixou as pessoas viver de qualquer maneira. Descarta esse pensamento, mas se aproxime de Deus crendo que Deus existe. Como está escrito na carta aos Hebreus, né? Que a fé, ela nos leva a crer que Deus existe, que Deus recompensa todo aquele que se aproxima dele. Deus, se aproxime de Deus crendo que Deus ele é uma personalidade. Deus ele é uma pessoa que vê, que ouve, que fala, que tem sentimento, que chora, que se alegra, que se compadece de você, que te ama, que se preocupa com você. E você se aproximando de Deus com fé, com quebrantamento, com arrependimento, pede Deus, esqueça todos os conceitos errados que você já aprendeu até hoje. Esqueça o que as religiões já ensinaram para você sobre Deus. Porque se as religiões ensinaram para você um conceito sobre Deus que não é um ensinamento baseado na Bíblia, então são pensamentos humanos, ensinamentos humanos. Você deve ficar com a Bíblia, você deve ficar com aquilo que o Senhor te diz através da Bíblia. Peça a Deus: Senhor, se revela, me renova, fala comigo, me transforma, e você vai ver que Deus vai fazer por você o que até hoje ninguém foi capaz, o que até hoje você não conseguiu fazer. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva, ela perseverava na oração e na súplica. Entre outros aspectos maravilhosos, né? Deus operou muito na igreja primitiva através do Espírito Santo.
os discípulos receberam poder. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, né, pregou a palavra de Deus. A palavra, diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, as pessoas acharam que a igreja estava embriagada. As pessoas achavam que os crentes estavam bêbados. E as pessoas, e a Bíblia Sagrada nos diz que tinha muitos estrangeiros ali participando da festa de Pentecostes. E esses estrangeiros ouviram a palavra de Deus no seu próprio idioma. E alguns achavam que os discípulos estavam embriagados, e Pedro, com autoridade, começa a pregar. O mesmo Pedro que em outrora, antes do batismo com o Espírito Santo, havia negado Jesus, havia fugido quando Jesus foi preso, porque tem um texto bíblico que nos mostra que ele cortou a orelha de um dos soldados, mas a Bíblia também nos mostra que os discípulos fugiram e abandonaram e deixaram Jesus sozinho no jardim de Getsêmani. Pedro nega Jesus, quando perguntaram, você também é um dos tais, você também estava seguindo Jesus, a Bíblia fala que Pedro negou Jesus dizendo, não conheço tal homem. Teve uma ocasião que quando Jesus foi levado, teve uma ocasião que Jesus falou para Pedro, teve uma ocasião que Jesus falou, né, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Diz a Bíblia que Pedro virou para Jesus e disse, mestre, tenha dó de ti, de modo algum isso vai acontecer. Pedro não compreendia, Pedro não estava tendo discernimento espiritual naquele momento para entender que era necessário Jesus passar por tudo aquilo, porque era o cumprimento. Jesus já veio sabendo que iria sofrer por nós como um cordeiro mudo, porque a palavra de Deus nos mostra, né? Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, você pode ler na sua casa, capítulo 53. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, o Senhor Jeová colocou palavras na boca do profeta Isaías, dizendo, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, entre outras profecias que se cumpriram em Jesus. Jesus repreendeu Pedro, né? Repreendeu Pedro e repreendeu o diabo que tinha soprado esse pensamento sobre os ouvidos de Pedro, né? E Jesus repreendeu principalmente o diabo, né? Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as coisas do homem. Jesus entendeu que era o diabo que tinha soprado esse pensamento no coração de Pedro. Mas esse aí foi o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo, porque Pedro, depois que o batismo com o Espírito Santo, ele pregou com tanta autoridade que diz a Bíblia que milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E muitos daquela época perguntaram, né, o que eu devo fazer para ser salvo? E Pedro mostrava que era preciso crer e se batizar. Crer e se batizar. Terceiro e último ponto, o ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável a missão da igreja nesses dias. Oh, glória a Deus! Então, o batismo com o Espírito Santo, ele serve para também, né, encher os obreiros, encher a igreja, porque o batismo com o Espírito Santo não é só para os obreiros e as obreiras, é para todo cristão. Essa promessa é para todo o povo de Deus, essa promessa é para toda igreja, essa promessa é para todo aquele que crê. A palavra de Deus nos diz que eles receberam tanto poder e tanta autoridade que as pessoas acreditavam que bastasse colocar um doente na rua, que a sombra dos apóstolos já era o suficiente para curar essas pessoas.
E vários milagres Deus operou na vida das pessoas através da unção que estava nos apóstolos. E as pessoas ficavam tão maravilhadas que elas queriam se aproximar dos apóstolos, queriam tocar nos apóstolos, queriam colocar a mão na roupa dos apóstolos, porque eles achavam que os apóstolos eram de outro mundo, eram diferentes, eram cheios de poder. E os apóstolos, com toda a humildade, deixavam bem claro: por que vocês estão maravilhados achando que esse milagre ou esses milagres foram realizados através de nós? Não, nós somos como vocês. Esses milagres, essa cura foi realizada através de Jesus Cristo, através do poder de Deus, através de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Deus! Ah, como seria tão bom, né? Como seria tão bom se a partir do momento que Deus realizasse um milagre na vida de uma pessoa, usando a vida de um pastor, usando a vida de uma pastora, ou através de um obreiro, de um obreiro, através de um crente. Como seria tão bom se todos nós levassem a glória para Deus. Porque o homem, o que é o homem? A Bíblia fala que o homem é pó e cinza. Está escrito no livro de Gênesis, quando Abraão estava orando a Deus e pedindo ao Senhor: não destrua Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala, né, que Deus dialogando com Abraão, né? Tá bom, Abraão, se eu encontrar 45 justos lá em Sodoma, eu não vou destruir Sodoma. Aí teve um período da oração, né, que Abraão disse para Deus: Deus, ainda que eu seja pó e cinza. Então era Abraão se atrevendo a fazer um novo pedido a Deus. Então nós somos pó e cinza. Quem cura um paralítico é Deus, quem faz um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir, quem tem o poder de libertar o prostituto, a prostituta, quem tem o poder de restaurar a pessoa do pó, da cinza, da vida do crime, quem tem o poder de restaurar a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar, quem tem o poder de mudar a história do ser humano é só Deus, é só o poder de Deus. Então, o que o homem faz? O homem, a mulher, é apenas um canal, é apenas um intermediário, é apenas um instrumento na mão de Deus. E os apóstolos, eles tinham essa consciência, eles tinham uma consciência que quem operava maravilhas era Deus. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro e João estavam indo orar. E na porta do templo tinha um homem que estava doente. Esse homem era um coxo. E está até registrado aqui em Atos, né? A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ou seja, aquele moço todo dia ia para a porta do templo pedir esmola. E naquele dia ele achava que seria mais um dia normal. E então eles pediram esmola para Pedro e João, e Pedro e João disseram para ele: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, bendito seja o nome de Jesus! E naquele dia aquele coxo se levantou, foi curado por Jesus. Pedro e João tiveram autoridade para mais do que profetizar a cura sobre eles. Eles tiveram autoridade para determinar no nome de Jesus. Eles tiveram autoridade para orar sobre aquele doente. E Deus, porque Jesus falou, deixou bem claro, né, que os discípulos iriam receber autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre todo mal. E o nome do Senhor foi glorificado. Então o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá essa autoridade para crer no sobrenatural, para crer. A Bíblia fala que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quantas pessoas nesse mundo que já foram desenganadas pela medicina, mas estão vivas, porque creram em Jesus.
Os médicos, eles desempenham, não, a gente fala o médico, mas toda a equipe médica, eles desempenham um papel importante, fundamental na restauração, na cura de um doente. Mas os médicos têm os seus limites, os remédios têm os seus limites. Chega um momento que os recursos da medicina, seja no que diz respeito a aparelhos, seja no que diz respeito a remédios, seja no que diz respeito ao homem, à mulher, chega um momento que os médicos não têm mais recurso. A pessoa pode ser podre de rico, pode ter condições de pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos desse mundo. Mas chega um momento que só um milagre divino, só um milagre da parte de Deus pode mudar a vida dessa pessoa. E quantas pessoas que em outrora estavam num leito, desenganadas pela medicina, os médicos já haviam ter chamado os parentes, eu já soube de vários relatos. Os médicos já chamaram, né? Até hoje chamam, dependendo do contexto, né? Os médicos já chamaram os parentes. Inclusive eu conheço um rapaz, policial aposentado, lá da Bahia. Ele teve que passar por uma cirurgia e tiveram que abrir o crânio, tiveram que abrir a cabeça dele. E a maioria das pessoas que passavam pela cirurgia que ele teve que passar, morriam. Os médicos faziam ter reunião com o paciente, com a família do paciente, deixava bem claro, olha, essa cirurgia é uma cirurgia complicada, uma cirurgia de risco, a maioria das pessoas que passam por ela morrem. E, no entanto, através da fé dessa pessoa, através da crença da pessoa, do poder de Deus, ele passou por essa cirurgia, os médicos abriram a cabeça dele, abriram o crânio dele, fizeram essa cirurgia e ele sobreviveu e ele deu glórias ao nome de Jesus. E até nos dias de hoje tem muitas pessoas que já foram desenganadas pela medicina, os médicos já mandaram até pode preparar o velório, pode comprar o caixão, porque infelizmente ele não tem condição, ele não vai conseguir passar por essa cirurgia, não vai conseguir atravessar e sair salvo. E sem contar que outros já passaram por situação onde os médicos se enganaram, né? Se sair daqui do hospital, pode ter certeza, vai ficar para sempre na cadeira de roda, vai ficar para sempre usando uma muleta, vai ficar para sempre comendo isso, comendo aquilo, vai viver vegetando, vai viver uma vida distante da sociedade, vai ficar só dentro de casa. No entanto, essa pessoa creu na palavra de Deus. Essa pessoa teve acesso à palavra de Deus. Deus enviou irmãos e irmãs até essa pessoa. E tem casos que Deus não enviou, mas essa pessoa no particular fez prova com Deus: Senhor, se o Senhor existe, faz uma obra na minha vida, restaura a minha saúde. E, no entanto, essas pessoas foram curadas pelo poder de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse poder está disponível para você, meu amigo. Esse poder está disponível para todo aquele que crê. Poder para pregar o Evangelho e poder para orar sobre os enfermos. Mas não é simplesmente crer. Existe um caminho a ser trilhado. Quer poder de Deus para orar sobre os enfermos? Se você já tem orado, continue orando mais. Fala com o Senhor: Senhor, eu não quero apenas o batismo com o Espírito Santo, eu quero poder e autoridade para orar sobre os enfermos. Aleluia. Segundo subponto, né? Autêntico por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, homiléticos e exegéticos da pregação. Então, o comentarista ele diz, né, que um ministério ungido por Deus não basta. Eu vou resumir aqui, né? Para termos um ministério ungido por Deus, não basta apenas ler a palavra, fazer cursos teológicos, saber ter uma excelente hermenêutica, uma ótima homilética. Isso fala de interpretar a Bíblia, isso fala de forma de pregação. Não basta apenas ter título de obreiro e obreira, não basta apenas ter uma boa oratória,
mas para ter um ministério ungido por Deus, carimbado por Deus, precisamos desse revestimento do alto. O que é revestimento? Revestimento é você estar usando uma blusa ou uma camisa e de repente colocar uma outra camisa por baixo. Vamos dar um exemplo aqui, um obreiro. Dentro do conceito obreiro, a gente está estudando aqui dentro do conceito da igreja. Vamos supor um obreiro que tem um hábito, que gosta, né, de ir para a igreja de terno. O obreiro veste uma camisa por baixo e depois coloca o paletó por cima. Um paletó da mesma cor, do mesmo material da calça, normalmente formam um terno. É o básico do básico que eu posso te informar. Mas o que vem o caso aqui é que uma roupa sobre a outra significa revestimento. Então, o crente revestido de poder, com a cobertura espiritual do Espírito Santo, ele consegue ter um ministério ungido por Deus. Jesus falou que o ministério deles foi ungido por Deus. O ministério dos apóstolos foram ungidos por Deus. E Deus, até nos dias de hoje, tem esse interesse, né, de ungir a sua igreja, de ungir o cristão com poder e com autoridade para pregar a palavra de Deus. Quando você tem essa preocupação, Senhor, eu não quero apenas pregar a sua palavra, eu não quero falar por falar, porque falar por falar qualquer um fala. Um pregador, eu lembro das palavras de um certo pregador, que ele cita, né, quando eu era criança, né, quando eu era mais novo, né, eu sou novo, né, quando eu era mais novo, tinha um político chamado Leonel Brizola, lá do Rio de Janeiro. E eu estou citando o nome dele aqui, né, mas nos dias de hoje tem muitos, né? Tem muitos políticos que têm uma grande oratória, um grande discurso, uma grande capacidade de influenciar multidões para ganhar votos e assim por diante, convencer as pessoas. Então o servo de Deus, ele tem que ter uma preocupação diferente. Ele tem que chegar para Deus e falar, Senhor, eu não quero pregar por pregar. Eu não quero ensinar por ensinar, eu não quero aconselhar simplesmente por aconselhar. Eu quero que as minhas palavras sejam palavras ungidas, abençoadas, inspiradas por Ti. Senhor, eu quero que o meu ministério, eu quero que a minha vida, eu quero que o meu testemunho, eu quero que as palavras que saíram da minha boca venham causar um impacto sobrenatural na vida daqueles que ouvirem. Então isso significa ter um ministério ungido da parte de Deus. É você falando e Deus carimbando, Deus confirmando aquilo que você está falando. Terceiro e último ponto, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda mensagem do Evangelho é ativada sob a direção do Espírito Santo. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Glória a Deus. É aquilo que eu falei no início do nosso estudo, né? Fiz um breve comentário, deixando bem claro que nós devemos nos preocupar em trazer glorificação para o nome de Jesus. E Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo ele tinha essa missão também de glorificar a Jesus. Vamos ver o que Jesus falou a respeito desse comentário. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Cadê? João capítulo 16, versículo 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Jesus ainda não tinha subido para o céu. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque o Espírito Santo, um acréscimo meu, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Oh, glória a Deus! Então nós encontramos Jesus deixando bem claro que o Espírito Santo iria vir, iria habitar, iria revestir a igreja. E o Espírito Santo não iria falar de si mesmo, mas o Espírito Santo iria falar de Jesus. Da mesma forma, quando nós pregamos, né, Jesus deixou bem claro que quando os apóstolos, quando a igreja tivesse a necessidade de testificar sobre ele, Jesus, então o Senhor Jesus deixou bem claro, nessa hora não vos preocupei pelo que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então todas as vezes que toda vez que um obreiro, um pregador, uma pregadora, toda vez que abrimos a nossa boca para falar do nome de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar dos ensinamentos do Senhor Jesus. Não é algo projetado, não é algo gravado, não é algo porque você ensaiou, porque você é melhor, porque você busca mais, porque você é mais crente. Aqui a gente já está dando uma ênfase, um destaque à pessoa do Espírito Santo. Você pode buscar a Deus, porque é prazeroso, é o dever nosso. Mas você deve ter sempre consciência, nós, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. E o Espírito Santo não só nos faz lembrar, mas o Espírito Santo coloca na nossa boca palavras que venham de encontro à necessidade dos ouvintes. Quantas vezes você já pregou para alguém e esse alguém estava passando por uma situação que ninguém sabia? Ninguém, seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, ninguém sabia da sua necessidade. Mas de repente Deus colocou na sua boca palavras que veio de encontro à necessidade daquela pessoa e a vida daquela pessoa foi mudada, foi restaurada, porque o Espírito Santo sonda os corações, o Espírito Santo conhece a vida da pessoa que está precisando ouvir, conhece a sua vida e fala de acordo à necessidade de todos nós. Então que Deus te abençoe, que você possa se sentir despertado a buscar cada vez mais o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do alto, que você possa buscar cada vez mais ter amizade com o Espírito Santo. Glória a Deus! Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, estudo maravilhoso, né? Onde estudamos sobre o Espírito Santo na igreja primitiva. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero orar ao Senhor, agradecendo a Jesus por essa oportunidade que Deus nos deu. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para sempre. O teu nome, ó Deus eterno, está acima de todos os nomes. Senhor, queremos te agradecer por esse estudo bíblico, por a tua palavra que foi revelada aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todos aqueles que estarão ouvindo a tua palavra. Senhor, toque em cada coração, muda a vida, muda a história de cada um, Senhor. Vem despertar cada um para buscar o batismo com o Espírito Santo e buscar a tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amigos, estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E nessa oportunidade eu quero convidar você morador aqui de Betim, na região metropolitana de BH, você morador aqui do bairro Nova Baden, né? O bairro Nova Baden fica aqui próximo ao bairro Laranjeira, aqui o bairro São Caetano. Quero convidar você, mas você, morador aqui do bairro Santa Cruz, nós estamos com a Igreja Assembleia de Deus Missões, na Avenida Marco Túlio, número 9410. Eu quero convidar você para participar da escola dominical conosco aos domingos, pela manhã, às 8h10. Vá, se não é possível você ir devido à distância, procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, uma igreja onde tem a escola dominical, onde tem estudos bíblicos, e Deus vai te abençoar. Se na igreja que você congrega não tem,
com muita humildade, você também pode estar conversando com o seu líder e vendo a possibilidade de separar momentos para você estar estudando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Sim, eu quero que você seja abençoado cada vez mais. Se inscreva aí, canal Embaixadores de Cristo, dá o seu joinha, compartilhe, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém? Um abraço e até o nosso próximo encontro.